tema da minha palavra que eu quero compartilhar com vocês é Shalom, uma só igreja. Repete comigo, diga assim, Shalom, uma só igreja. Nós temos uma foto de uma das nossas reuniões, e é tão interessante quando eu começo a pensar em igreja, é um assunto tão apaixonante. Eu estou envolvido, eu faço parte da igreja desde 1987. Já tem 35 anos que eu experimento a bênção que é fazer parte desta grande família, fazer parte de uma igreja, desfrutar de algo tão especial. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso e quero te fazer duas perguntas para você, obrigado Fábio, para você pensar um pouco. O que te trouxe hoje a este lugar? Pensa aí. O que te faz sair aos domingos para vir cultuar a Deus neste lugar? Tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Vai pensando um pouquinho nestas coisas. E qual é a sua expectativa quando você vem a este lugar? E qual é a sua expectativa em congregar neste lugar? É muito interessante a gente fazermos estas perguntas e pensarmos naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e o quanto que nós podemos ser canal de bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando eu penso em igreja, me vêm algumas figuras à minha mente. E hoje eu estava refletindo um pouquinho sobre isso e eu lembrei de uma colmeia. É muito interessante quando você pensa numa colmeia. Quantos aqui já tiveram o prazer de ver um favo de mel como ele é? Levante sua mão. O favo de mel é um negócio muito interessante, você olha, é algo que é muito bem trabalhado, é algo que está muito junto, muito próximo, que tem uma conexão muito grande, e todas aquelas abelhas que estão ali envolvidas na construção daquela colmeia, no cuidado daquela colmeia, todas elas têm um papel fundamental, para que aquela colmeia funcione bem, para que realmente haja todo o cuidado que precisa ter. Tem as abelhas que são operárias, tem aquelas que são as guardiãs, tem aquelas que são encarregadas da limpeza, enfim, tem aquelas que ficam de sentinela na colmeia, tem a rainha, tem aquelas que ficam ali cuidando. Então tem toda uma organização, e eu fiquei pensando nessas coisas, falei, como Deus, Ele usa a natureza para falar conosco, que através da unidade nós conseguimos construir e edificar algo muito sólido e muito forte. Olhando para as abelhas, que é um animal tão frágil, uma abelhinha, né? Porque se for um enxame o negócio complica. Mas olhando para uma abelha, que é um animal aparentemente tão frágil, mas por conta da unidade e do trabalhar juntos, elas conseguem produzir algo tão lindo. E aí me veio uma outra imagem também. Eu já tive o privilégio de algumas vezes estar no Mato Grosso, e lá tem muito disso. Quem aqui já viu um cupinzeiro? Quem aqui já viu um cupinzeiro? Gente, é impressionante. Quando você olha, normalmente ele tem uns 60 centímetros de altura, mas tem alguns cupinzeiros na África, eu estou especialista em cupim, se você me perguntar, mas tem alguns na África, eles chegam até 8 metros de altura. E a construção daquele cupinzeiro também exige todo um trabalho daqueles animaizinhos tão pequenos, mas por conta da unidade que eles têm, eles conseguem fazer algo tão sólido. Vai dar um chute no negócio daquele para ver se derruba. Não derruba, tem que arrancar aquilo com a máquina ou com uma picareta, de tão duro que ele é. E eu fico pensando na igreja do Senhor Jesus, firmada em Cristo, que é a pedra angular na face dessa terra. O quanto que Deus quer, através das nossas vidas, impactar esse mundo. Queridos, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O culto online, ele é uma bênção. Ele tem servido você que está aí na sua casa, você que está viajando, mas poder participar do culto presencial, poder estar junto é muito melhor. Posso ouvir um amém? É muito melhor, não é? Porque a unidade, ela é gerada através da proximidade, através do relacionamento. Eu lembro quando a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja evangélica, um salão pequeno, devia ter umas 70, 80 pessoas. E como eu fui abençoado naquele lugar, como eu fui cuidado naquele lugar, como eu realmente pude experimentar
algo extraordinário de Deus através da convivência, vivendo a igreja. Não é só participando, mas vivendo. Vivendo a igreja. Romanos capítulo de número 15, verso 5 e verso 6. Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo. Quero só parar aqui um pouquinho. Olha só como começa esse versículo. O Deus que concede perseverança e ânimo. Deles um espírito de quê? Um espírito de quê? Vamos falar bem bonito, vamos falar em unidade, um espírito de... Por que ele fala de perseverança e ânimo? Porque às vezes a gente desanima no buscar unidade. Não desanima não? Parece que você não consegue. Pensa em situações às vezes dentro da sua casa, com a sua família. Meu Deus, isso aqui acho que não tem jeito, mas você vai perseverando, você vai renovando o seu ânimo, e aí você consegue realmente que esse espírito de unidade, ele possa fazer parte da sua família. Dentro da igreja não é diferente. Deus que nos concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Segundo quem? Segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que com um só coração, fala assim, um só coração. E uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é tão interessante, queridos, porque eu posso até falar a mesma coisa, mas isso não quer dizer que eu tenho o mesmo coração. Porque tem gente que fala, diz que está junto, mas lá está pensando totalmente ao contrário. Agora, se eu tiver esse mesmo coração, com certeza eu vou falar a mesma coisa. Com certeza. Porque tem que começar de dentro para fora. Então, o Fábio hoje de manhã ele ministrou sobre o novo tempo. Shalom, uma só igreja, debaixo da graça de Cristo. Eu não ia conseguir falar de tudo, então peguei uma parte. Numa outra oportunidade, quero falar de uma outra parte. Hoje eu quero basicamente conversar com vocês a respeito da igreja. Essa igreja que sou eu e você. Não é o prédio, mas é o ajuntamento de pessoas neste lugar. Cada um de nós com as nossas experiências, com os nossos dons, com os nossos talentos, buscando esta unidade, para que possamos fazer coisas maiores que até então temos feito. Porque Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Deus tem algo muito maior para esta casa. Deus tem algo muito maior para Shalom. Amém, queridos? Eu creio nisso. E é por conta disso que temos orado nesses dias. Por conta disso que temos conversado. Por conta disso que temos realmente convocado, né, vocês para estarem aqui conosco semana que vem. E juntos começarmos a experimentar algo extraordinário que eu creio que Deus tem preparado para cada um de nós. E esta unidade dentro do corpo, dentro da igreja, ela precisa se dar de duas formas. Primeiro, é de uma forma vertical. 1 Coríntios 1:9. De uma forma vertical. Olha só, fiel é Deus, o qual nos chamou o quê? A comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus tem nos chamado à comunhão. Ele tem nos chamado a nos ajuntarmos neste lugar, a juntos prestarmos um culto de louvor, de adoração, a juntos sermos ministrados pela palavra de Deus, a juntos entrarmos na oração, entrarmos na intercessão, a juntos realmente buscarmos a presença do Senhor. Então é o vertical, mas também a importância do horizontal. Atos capítulo 2, verso de número 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso aqui fala de relacionamento. Isso aqui fala de estar juntos, de orar juntos, de repartir o pão juntos, de um se importar com o outro. Esta é a igreja viva na face da terra. Esta é a igreja que o Senhor Jesus, Ele declarou que ela iria realmente se expandir pelo mundo através da vida dos discípulos, dos apóstolos, aqueles homens de Deus que começaram a ministrar dentro deste princípio. Primeiro, a nossa adoração a Deus, e depois o nosso relacionamento, o nosso estar junto, o gostar de estar juntos. Você gosta de estar junto com o seu irmão, com a sua irmã? Amém?
É tão importante quando a gente vai entendendo estas questões. Tem um texto lá em Mateus 16, 18, eu não vou ler todo o capítulo. Quando Jesus ele está conversando com Pedro, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja, ela foi criada, foi gerada no coração de Cristo para que nós pudéssemos realmente experimentar esta força, esta graça, esse favor que nós temos, porque o Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, e as portas do inferno não resistem. Elas não resistem ao poder de Deus, elas não resistem à oração dos santos, elas não resistem às manifestações da presença, da glória de Deus, aleluias. Há uma força, né, que eu e você temos, através do Espírito Santo de Deus, e quando nós nos juntamos, quando nós entendemos que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos produzir muito mais, esta igreja vai se fortalecendo cada vez mais. E eu tenho experimentado isso na minha vida. E realmente isso tem feito uma diferença muito grande, como eu falei para vocês, já desde 87, que eu tenho experimentado o que é fazer parte da igreja, estar junto com a igreja. Quando eu cheguei na Shalom, finalzinho de 93, comecinho de 94, a igreja estava num processo de avivamento, de crescimento. Então, nesses anos servindo nessa casa, eu já experimentei coisas extraordinárias, já nos alegramos tanto nesse lugar, já choramos, como Romanos fala, se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Por quê? Porque isto é igreja, é estarmos juntos, é realmente nos importarmos uns com os outros. E é por isso que a importância, entender que quando você não está aqui, você faz muita falta. Você que está aí na sua casa, está uma bênção, você está aí nos ouvindo, mas você está fazendo falta aqui nesse lugar. Porque eu não estou vendo você nesse lugar, porque tem uma cadeira vazia aqui que você poderia estar sentado aqui. Então você faz muita falta. Ah, mas tem tanta gente lá, se eu não for, não vou fazer tanta falta. Vai fazer falta, vai ou não vai, queridos? Com certeza vai. Então entender que cada um de nós temos uma importância muito grande neste lugar. Ah, pastor, mas eu tenho. Tem sim. Primeiro porque você foi comprado, remido e lavado pelo sangue de Jesus, aleluias. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida abundante. Então nós temos um valor muito grande. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 22 ao 25, ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pastor Dilon, na oração, na intercessão, ele falou algo que, com certeza, eu e você temos pensado muito nesses dias. Na verdade, toda vez que acontece um evento atípico, acontece algumas coisas, você que tem um pouquinho mais de tempo, de fé, que você já entende um pouquinho da volta de Jesus, que Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, a gente começa a pensar, será que é agora? Não sei, mas o que eu sei é que eu e você precisamos estar preparados, precisamos estar trabalhando, precisamos estar unidos como corpo de Cristo. Precisamos realmente, no nosso tempo a sós com Deus, estar tendo a nossa comunhão, buscando dependência do Espírito Santo de Deus, mas, ao mesmo tempo,
sabendo que Deus tem chamado cada um de nós para que possamos levar as boas novas do Evangelho, para que possamos ganhar almas para Jesus, para que possamos encher esse salão. Fica pensando agora, vai pensando comigo, né? Seus familiares que talvez você gostaria que estivessem aqui, ainda não estão, mas logo vão estar em nome de Jesus, amém, queridos? Esta igreja é a igreja viva, a igreja que não desiste. Sabe, os seus colegas de trabalho, lá o condomínio onde você mora, a rua onde você mora. Eu tenho uma experiência extraordinária que Deus fez, ainda está fazendo na minha família. Eu fui o primeiro a me converter. Depois que eu me converti, as minhas irmãs, eu sou o mais velho, eu tenho 3 irmãs. Elas se converteram, depois minha sobrinha. Eu tive o privilégio, quando o palco ainda era do lado de lá, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu estava ministrando num culto à noite. Meu pai e minha mãe entregaram a vida a Jesus nessa casa. Sabe, eu pude fazer o casamento da minha sobrinha. Eu pude apresentar o meu sobrinho. Então, eu posso dizer, como muitos de vocês podem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor. E aqueles que ainda não vieram, virão em nome de Jesus. Aleluias. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel que eu e você temos. Através do quê? Através da nossa unidade. Através de uma visão clara de pregar a palavra de Deus, de realmente cultuarmos ao Senhor, de nos fortalecermos e entendermos que Deus tem nos chamado para algo muito grande. Então, quando você não está neste lugar, você faz muita falta deste lugar. Faz muita falta. Você realmente é muito importante. Muito importante. Você não é só um número. Você é alguém muito especial. E eu digo mais, esta igreja não seria a mesma sem você. Mesmo de máscara, me ajuda um pouquinho, fala para a pessoa que está do seu lado, essa igreja não seria a mesma sem você. Ela não seria a mesma sem você. Ela não seria. Ela não seria. Ela é especial, porque você está aqui e porque você é especial. Deus tem grandes coisas para nós como igreja. Shalom, uma só igreja. Experimentando as bênçãos de Deus, experimentando o mover do Espírito Santo de Deus. E eu quero pensar com você, Shalom, uma grande família, Shalom, um corpo saudável e ativo, Shalom, um lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Quero conversar um pouquinho contigo sobre isso. Shalom, fala assim, Shalom. Você sabe o que quer dizer Shalom? Paz. Quantas pessoas nos nossos dias estão precisando experimentar esta paz? Shalom, uma grande família. Nós somos uma grande família. Dá uma olhada nessa foto, que foto bonita. Salão cheio. Deus quer nos dar cultos cada vez mais, assim, abençoados, cheios de vida, aleluias, e você faz parte disso. A Shalom é uma grande família. Nós somos uma grande família, uma família grande, uma família que tem crescido, mas que vai crescer muito mais ainda. A Shalom é uma bênção, amém? A sua família é uma bênção, amém? Quando eu penso nesse contexto de igreja como família, não dá para deixar da gente fazer uma comparação com a nossa família. E é interessante, por que você chama essa pessoa que está do seu lado de irmão ou de irmã? Por quê? Porque nós temos o mesmo? Nós temos o mesmo? Então, esta abençoada que está do seu lado, é o seu irmão e a sua irmã. E irmãos precisam saber o nome uns dos outros. Ah, pastor, mas tem muita gente aqui. Mas hoje você vai começar a memorizar o nome dos irmãos. Então, se tem alguém que está próximo a você, que você não sabe o nome, dá uma olhadinha agora mesmo de máscara, talvez você até se engane, porque você não sabe, às vezes você já conhece, mas você vai perguntar o nome do mano e o nome da mana, porque é o seu irmão, é a sua irmã. Pergunta aí de máscara, pergunte o nome, é o seu irmão, é a sua irmã. Olha que lindo isso. Agora, quando você encontrar esse irmão, essa irmã, você já sabe o nome. Você já sabe o nome. Eu estou olhando aqui os irmãos, eu não sei o nome de todos, né? Eu também fico desesperado às vezes. Mas somos uma família. Temos o mesmo pai,
somos irmãos. Quando alguém da sua família física, natural, vamos pensar, estuda à noite, ou saiu para fazer algum trabalho, e demora a chegar em casa, os pais sabem do que eu estou falando agora. Você fica preocupado, sim ou não? Fica. Como pais, nós nos preocupamos com os filhos. E você acha que Deus, como pai, não se preocupa conosco como filhos? Agora, quando o filho não chega, a filha não chega, o pai fica preocupado, toda a família fica preocupada. Principalmente se aquele filho não retornar para casa naquela noite. Ô, Eliseuzinho, você que está aí? Está bem já? Dá para jogar bola já? Deus abençoe, Eliseu. Uma boa recuperação para você. É irmão, eu perguntei do Eliseu por quê? Porque é irmão. O Eliseu estava com dificuldade na coluna, né? Então o irmão se preocupa um com o outro. Agora, a minha pergunta para você. Quantos aqui têm sentido falta de alguns irmãos ou de algumas irmãs nesses dias? Fica com a sua mão erguida. Fica com a sua mão erguida. E continua com a sua mão erguida. A minha segunda pergunta. E eu quero me colocar no meio. O que nós temos feito para saber se está tudo bem com este irmão e com esta irmã? E eu quero junto contigo assumirmos um compromisso desta semana. Quantos topam esse desafio? Se mandar uma mensagem. Ou de repente fazer uma ligação para alguém que você não tem visto nesses dias. Quem topa, só chacoalha a mão assim comigo. Olha, você não está assumindo compromisso só comigo não, hein? O paizão lá em cima está vendo. Então nos ajude. O que é isso? É família. É tão bom quando você recebe uma mensagem ou uma ligação de alguém. Olha, eu não tenho te visto, você tem feito falta, você é importante. Você é importante. A pessoa se sente bem, porque ela realmente é importante e ela vai entender que ela está fazendo falta. Sabe o que mais alegra o coração de um pai e de uma mãe? É tão interessante quando as crianças começam a falar, a gente vai ensinando algumas coisas para elas, né? E normalmente o que o papai e a mamãe mais quer que o filhinho ou a filhinha fale é papai, eu te amo, ou mamãe, eu. E normalmente as mamães ganham, né? Porque elas ficam mais tempo, com algumas exceções, é claro, mas a criança, logo ela fala, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Mas sabe o que mais alegra o coração de um pai e de uma mãe? É quando os irmãos falam entre eles, eu te amo e eu me importo com você. Sabe o que mais alegra o coração de Deus? É quando realmente nós começarmos não só a entender, mas a vivermos isso todos os finais de semana. Você chega aqui, você dá uma olhada, olha, eu não vi o fulano, não vi Beltrano, e você poder disparar algumas mensagens. Poxa, não, eu vim no culto da manhã, às vezes vai acontecer isso. Não, eu estava no culto à noite, e você estava de manhã e tal, por isso que a gente não se encontrou, mas está tudo bem, está tudo bem. O que é isso, queridos? Isso é cuidado. Shalom, amor e... Shalom, amor e... Nós precisamos nos esforçar para vivermos este amor e este cuidado. Uma família unida é uma família forte, é uma família saudável. Uma família que não é unida é uma família frágil, é uma família vulnerável. Por isso que a igreja, nós como família, precisamos nos unir cada vez mais. Você com a sua família natural, buscar esta unidade, porque isso vai trazer força. Isso é tão sério, que lá em Marcos capítulo 3, do verso 24 ao verso 25, Jesus diz assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Por quê? Porque ela fica vulnerável, ela fica frágil. Agora, se há unidade, ali há força. Aonde tem unidade, aonde se tem o mesmo coração, aonde se fala a mesma linguagem, aonde se trabalha pelo mesmo propósito, ali as coisas começam a acontecer. É tão interessante como família natural, eu e a Rosângela estabelecemos alguns projetos. Desde quando nós nos casamos, alguns nós demoramos a conseguir realmente dar a execução que nós gostaríamos de dar para eles. E ainda outros estamos trabalhando, estamos orando, mas nós temos experimentado
algo assim extraordinário da parte de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos feito isso em unidade como família, eu junto com a minha esposa, trazendo os nossos filhos também para esta conversa, para estarmos orando pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos, e nós temos experimentado bênção na nossa casa. Temos as nossas dificuldades? É claro que temos, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos surpreendido. E eu creio que muitos aqui têm experimentado isso também, e talvez alguns tenham experimentado muita dificuldade nesse tempo, porque está faltando esta unidade. E na igreja não é diferente, queridos. Na igreja, cada vez que nós entendemos que cada um de nós, neste lugar, temos um papel tão importante. Por quê? Porque o pai olha para os filhos, e o que mais o pai deseja é que os filhos possam crescer, que os filhos possam se desenvolver, que os filhos agora eles possam ajudar os outros, né? Que os mais velhos possam ajudar os mais novos, que o irmão mais velho possa ajudar o irmão mais novo, que a irmã mais velha possa ajudar a irmã mais nova, e assim a família vai se fortalecendo cada vez mais. Quantos estão entendendo? Isso é família. A igreja é uma grande família. Dá uns probleminha na sua família lá de vez em quando ou não? Está normal. E você acha que no meio da igreja não dá uns rolinhos? É família. Agora, na família, nós nos amamos. Eu estou falando de coisas normais, porque eu sei que tem algumas situações por aí que é muito complicado, mas estou falando daquilo que seria o normal. Na família, um quer o bem do outro. E na igreja não pode ser diferente. Porque se o irmão está crescendo, se a irmã está crescendo, o corpo está se fortalecendo, aleluias. Cada vez mais esse corpo está se fortalecendo. Segundo ponto que eu quero abordar com você. Nós somos um corpo. Fala assim, somos um corpo ativo. Queridos, um corpo ativo. Ativo. Como corpo, nós precisamos ser saudáveis e precisamos ter movimentação e ação. Se o corpo parar, ele vai atrofiar, ele vai perdendo os movimentos. Enquanto eu estou pregando, mas enquanto eu estava sentado ali, tinha uma parte do corpo que estava aqui louvando junto com vocês. Quando você chegou, uma parte do corpo estava servindo lá no estacionamento, outra parte do corpo estava servindo na recepção. Então o corpo, tem uma parte do corpo que está servindo as nossas crianças, os nossos juniores. Então o corpo ele precisa ser ativo, ele precisa ter movimento. Precisa ter movimento. Se o corpo não tiver movimento, ele começa a atrofiar. Eu estou fazendo um tratamento já desde o ano passado, por conta do ombro, eu caí 2 tombos do mesmo lado, em cima do mesmo ombro. Primeiro foi um tombo de moto, e depois em casa. E aí começou uma dor muito forte no meu ombro, e chegou o final do ano, eu não ergui o braço mais que isso aqui. E eu fiquei muito preocupado, falei, mas o que está acontecendo? Fui ao médico, ele pediu uma ressonância e tal, aí ele falou o nome lá do negócio, tal de capsulite adesiva, nem sabia que existia esse trem. Tá? E realmente eu estava perdendo o movimento do braço. Então já estou indo para 25 sessões de fisioterapia, mas eu já consigo, olha aí, ó, eu não fazia isso aqui, porque estava atrofiando. A partir do momento que eu comecei a tomar os remédios, anti-inflamatório e tudo mais, mas a partir do momento que eu comecei na fisioterapia, ela começou a forçar. Ela falou, vai doer um pouquinho, seu Osni. Mas ela falou um pouquinho. Quando ela mexeu, eu falei, meu Deus, isso aqui acho que é pior que a dor do parto. Mas pensa no negócio. Gente, ela forçou. Mas hoje, olha aí, ó, eu não fazia esse movimento. Ó, não sei o que a senhora está cochichando ali, né? Mas não sabe o que fala, olha aí, viu? É verdade. Só para a gente descontrair um pouquinho. Sabe, queridos, vai atrofiando. Se o corpo não movimentar. E a igreja da mesma forma. A igreja precisa ter movimento. Você não foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro para ficar só sentadinho nesse banco aí. Deus tem coisas para você fazer nessa casa. Amém?
Ai, pastor, mas tem tanta gente aqui, o que eu vou fazer? Ah, você tem um lugar. Aonde está faltando mão de obra é no reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro. A seara é grande, é muito grande. E são poucos os ceifeiros. Então, nessa casa tem trabalho. Nesta casa há vagas. Aqui tem vaga para trabalhar. E logo, logo você vai começar a ouvir algumas conversas e alguns movimentos onde você vai poder ajudar de alguma forma. E eu quero te incentivar a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Poxa, um domingo, de repente, eu posso ajudar ali no estacionamento, vou estar contribuindo com o corpo. Um domingo eu posso ajudar ali na recepção. Um domingo eu posso ajudar arrumando as cadeiras. Seja ativo. Seja ativo no corpo. Não se contente somente a vida do domingo, que é uma bênção, a gente poder se juntar para adorar, isso é maravilhoso. Isso realmente é maravilhoso, mas Deus tem algo maior ainda para você, além de só participar de uma reunião, que você se sinta parte do corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? E isso aqui é tão interessante, que Paulo escreve um capítulo inteiro falando só sobre isso. Eu não vou ler todo, mas eu separei alguns versículos. 1 Coríntios 12, do 14 ao 27, Paulo fala só sobre isso. O corpo não é feito de um só membro. Ele não é feito de um só membro. Mas de muitos, fala assim, de muitos. Faz assim, ó, muitos. É muitos, não é só um. Não é só um, é muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Grava essa palavra, fala assim, indispensáveis. Agora olha o outro versículo. Vamos lá para o 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Queridos, que coisa maravilhosa. Saber que eu faço parte do corpo de Cristo. Saber que eu sou importante. Saber que realmente Deus quer usar, e já tem usado a minha vida e a vida de tantos que aqui estão que já entenderam este princípio. Pensa comigo, por que nós precisamos ter essa atividade no corpo? Uma coisa é quando você está com o seu corpo todo saudável. Muito interessante, a gente não, poxa, está tudo bem e tal. Agora, quando você tem uma dor, quer ela seja lá no dedinho, ou da mão, ou do pé. Incomoda, não incomoda? E aí você vai lembrar que você tem um dedinho. Mas por que o dedinho está ali? Ele está ali para te ajudar no equilíbrio no você caminhar. É por isso que ele está ali. Ele não está ali por acaso. Por que o dedão está ali? Ele está para te ajudar também nesse equilíbrio. Então, quando a gente vai entendendo que somos importantes e que
cada um de nós, dentro dos dons e os talentos que o Senhor tem nos dado, nós realmente podemos abençoar a vida de muitas e muitas pessoas e podemos somar juntos os dons e os talentos que Ele tem acrescentado sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem tanto tesouro que está escondido. Tem tanta coisa linda que talvez você nem sabe que Deus te deu e que Ele quer usar através da sua vida. Então, nesse novo tempo, é um tempo de realmente nós podemos desenvolver como corpo e podemos ser muito ativos nessa casa, sabe? Muito intensos na adoração, no buscar ao Senhor, muito unidos como igreja, entendendo que Deus quer nos levar a experimentar coisas extraordinárias. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluias? Que coisa linda, somos pessoas diferentes e ao mesmo tempo, essas nossas diferenças, elas acabam nos completando. Sempre no curso de noivos, tem uma lição que eu dou aquela lição junto com a Rosângela, e nós falamos para os noivos, o lindo do casamento é você juntar o café com o leite. E aí não importa se a mistura vai ficar mais clara ou mais escura, ela precisa ficar saborosa. Porque às vezes vai ficar um pouquinho mais claro, às vezes um pouquinho mais escuro. Mas juntar o café com o leite, eles são tão diferentes, mas quando eles se juntam, eles formam algo muito gostoso, muito saboroso. Então entender que quando nós nos misturamos, quando nós deixamos o individualismo de lado, mas a gente começa a somar, aí a gente começa a experimentar. Você está dando risada aí, Júnior? Nem vou brincar, tá? Porque não posso. Mas é tão interessante a gente poder entender essa diversidade. E eu louvo a Deus que muito cedo eu consegui entender isso. E eu falei, Senhor, eu quero poder fazer algo. Eu quero poder ajudar de alguma forma. E Deus foi abençoando, e Deus foi abrindo as portas, e Deus foi direcionando, mas eu sei que Deus tem muito mais ainda a fazer na minha vida e através da minha vida. E eu tenho entendido a importância da família natural, mas da família que se chama igreja, e eu tenho entendido a importância deste corpo ser ativo, ser vivo, e eu quero sempre ser ativo na obra de Deus e com as coisas do reino. Em terceiro, então nós somos uma só família, nós somos um corpo, mas nós também somos, como igreja, agora eu e você, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, aleluias, aleluias. E é esse Espírito Santo que nos traz vida, esse Espírito Santo que gera essa esperança dentro do nosso coração. Efésios capítulo 2, verso 20 e 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Ou seja, tudo começa em Cristo e tudo precisa ser feito através de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, Ele é a pedra de esquina, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo ao Senhor. Então, aqui nesta casa, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal, Cristo é a pedra de esquina, mas eu e você somos pedras que juntos com a pedra angular, com a pedra principal, nós vamos experimentar o grande mover do Espírito Santo de Deus. E nós vamos realmente poder ser pedras vivas, como diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O templo é a manifestação da presença de Deus. Então você é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos santuários de Deus. Nós somos pedras vivas e unidas com a pedra principal, que é Cristo Jesus. Quando nós nos reunimos no nome dEle com o propósito de o adorarmos, Ele se manifesta de uma forma poderosa no nosso meio. Mateus capítulo 18, verso 18 e 20, um texto tão conhecido que já falamos ele tantas vezes, mas isso aqui é uma grande realidade.
quando eu e você nos ajuntamos com um propósito, cultuarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, esta palavra se cumpre. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nós saímos dos nossos lares e nos reunimos neste lugar, tem uma promessa na palavra de Deus, que o Senhor vai estar no nosso meio. Aleluias, que Ele vai manifestar a sua presença, que Ele vai realmente trabalhar dentro dos nossos corações, que Ele vai nos levar a experimentarmos algo maravilhoso, que é a presença de Deus. Por isso que nós nos reunimos como igreja, porque unidos nós somos mais fortes. A nossa adoração, quando nós realmente colocamos o nosso coração em unidade para cultuarmos a Deus, quando nós cantamos juntos em unidade, fica mais bonito, fica mais forte, gente. Uma coisa é você cantando lá no seu chuveiro. Eu penso que o Senhor escuta, porque Ele sonda o coração. Mas deve ser meio desafinado, alguns, outros cantam bem. Mas quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, e você abre os seus lábios, e juntos nós realmente podemos fazer um grande coral, e isso sobe na presença de Deus como um incenso suave. É isso que a palavra nos ensina. Indo para o final dessa palavra, eu não poderia deixar de falar de como tudo isso começou lá na igreja primitiva. E as características daquela igreja que começou lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42 ao verso de número 47. Aquilo não muda, porque aquilo que Deus estabelece como princípio não pode mudar. A igreja, ela se move dentro destes princípios. Coloca lá para nós, veja só o verso de número 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma igreja que era ensinada. Era uma igreja que recebia instrução. Era uma igreja forte, que estava nascendo forte, porque era uma igreja instruída. Sabe por que o ensino é importante? A leitura da palavra, a meditação, ela é importante porque isso vai te tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa que não vai se deixar levar por qualquer conversa. Você vai sempre checar dentro da palavra de Deus, você vai ter as suas convicções, você realmente vai ser instruído. Então era uma igreja que ela era dedicada ao ensino dos apóstolos. Ela tinha comunhão, ela repartia, e ela era uma igreja de oração. Isso aqui não muda. Esse princípio continua valendo até os nossos dias. Verso de número, antes de falar do verso 43, 2 Coríntios 13, 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão é koinonia, é gostar de estar junto, é ter aquela alegria de estar junto. A igreja começou com aquela alegria de ser ensinada, de partir o pão, de estar junto. Verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é ter zelo, cuidado pelas coisas de Deus. Temor de Deus é entender que você está fazendo para Deus e você vai fazer o melhor, porque é para Deus. Sabe, não é o medo. Meu pai não está aqui, acho que ele não está bem de saúde nesses dias. Eu não tenho medo do meu pai, mas eu tenho um temor muito grande no meu coração, de desonrar o meu pai. Então eu gosto sempre de olhar o temor dessa forma. Eu não quero desonrar. E esta igreja tinha, todos eram cheios desse temor. E muitas maravilhas e sinais
eram feitos através dos apóstolos. É uma igreja que começa a experimentar milagres, conversões, crescimento, paz, harmonia. E nós estamos vivendo dias onde eu creio realmente que Deus quer fazer um grande mover no nosso meio. Nós vamos ver muitos milagres nessa casa, já temos visto, mas Deus quer fazer coisas muito grandes, queridos. Por conta desse temor que está sendo gerado dentro do nosso coração. Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha a unidade aí de novo. Eles estavam unidos, eles criam naquilo, eles acreditavam naquilo, eles se esforçavam por aquilo, eles estavam dispostos a morrer por aquilo. Eu estou junto contigo, eu estou junto. Não se preocupe, eu estou junto com você. Você não está sozinho, eu vou junto contigo. Isso é igreja, isso é unidade. Nós precisamos buscar essa unidade, porque não se constrói nada relevante sozinho. Por isso que lá em João capítulo 17, do verso 21 ao verso 23, olha a oração de Jesus. Ele orando ao Pai, ele diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levadas ao quê? A plena unidade. Gente, isso aqui é muito forte. É a oração de Jesus, que nós como igreja possamos ser levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amastes. Verso 45, Atos 2, 45. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Uma igreja extremamente generosa e atenta às necessidades das pessoas. Uma igreja amorosa, misericordiosa. Aleluias! Quem não ia querer fazer parte de uma igreja dessa, gente? Mas sabe o que mais alegra o meu coração quando eu comecei a ler e estudar um pouco esse livro? Eu falei, meu Deus, quantas características dessas que nós já temos experimentado como igreja aqui neste lugar. Precisamos crescer e melhorar? Claro que precisamos, mas nós já temos experimentado tantas coisas lindas aqui nesta casa, aqui neste lugar. E o Senhor quer nos levar a cada vez mais termos esta generosidade e esta misericórdia. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma igreja alegre, uma igreja contagiante, uma igreja viva, aleluias. Alegria, singeleza, fala do que? Ela fala de simplicidade, queridos. Uma igreja simples, ao mesmo tempo que alegre, que é tão bem disposta, mas é uma igreja simples. Muito simples. Sabe, logo você vai poder convidar alguém para ir na sua casa, de repente tomar um café, mas não precisa ter o melhor bolo. Poder dar um café simples, essa simplicidade. Porque às vezes nós ficamos muito assim, mas eu vou convidar fulano, mas o fulano sabe que ele gosta de comer isso, gosta de comer aquilo. Faz um ovo frito para ele, pronto. A simplicidade precisa voltar no nosso meio. Esta igreja, ela nasceu com esta simplicidade. Onde as ovelhas podem chegar perto dos pastores. Aonde tem esta proximidade, aonde tem este amor, aonde tem esta interação. E por fim o verso 47. Louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja com uma adoração forte. Esta igreja era caracterizada pela oração e adoração fervorosa ao Senhor. Shalom, uma só igreja, vivendo e se esforçando para viver estes princípios. Eles são muito claros. Eles são muito claros. O Senhor nunca nos pediu para termos um prédio chique. Isso é bom, podemos dar conforto, mas o que o Senhor nos pede é que tenhamos um coração pronto a ouvir ao Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui sentados, graças a Deus, Deus tem nos dado um bom lugar, um lugar muito abençoado. Mas pensar que nesse mesmo momento tem muita gente que está reunindo, talvez lá no Nordeste, talvez sem um ar-condicionado, sem um ventilador, mas eles estão lá adorando a Deus. Que quando nós nos reunirmos para cultuar ao Senhor, nós possamos ter esse coração grato e darmos o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto. Quando você sair da sua casa para vir cultuar ao Senhor, saia com este coração pronto a dar o seu melhor.